Olá, eu me chamo Marília Oliveira Florencio e eu e o meu grupo, composto por João Vitor Freitas, Gabriela Quaresma e Maria Letícia, nós vamos tecer alguns comentários sobre a Superintendência de Seguros Privados, popularmente conhecida como SUSEP. Então, do que se trata, a priori, do que se trata a SUSEP? A SUSEP, ela é uma autarquia governamental, logicamente pertencente à administração pública indireta, responsável pela autorização, controle e fiscalização do mercado de seguros aqui no Brasil. Atualmente, ela encontra-se vinculada ao Ministério da Fazenda, mas ela foi criada em 1966, a partir do Decreto-Lei número 73. Nós podemos dizer que uma das principais, se não for a principal, uma das principais funções, da SUSEP é justamente estar atuando aí em todo o procedimento que vai desde a oferta até mesmo a comercialização desse ramo de seguro aqui no Brasil. Então, a SUSEP ela atua desde, por exemplo, em procedimentos que envolvam cotação de seguro, vigência da apólice, indenização de sinistros, responsável pelas empresas, e até mesmo na fiscalização para que essas empresas cumpram com sua responsabilidade de acordo com a legislação vigente, que é justamente o Decreto-Lei número 73, de 1966. É importante dizer também que a SUSEP ela atua na prevenção e combate às fraudes, acontecidas no mercado de seguros, podendo até mesmo aplicar certas sanções e penalidades às empresas e aos envolvidos, nesse tipo de ilícito. É importante dizer que as empresas, de seguros, elas devem ter um cadastro no próprio site da SUSEP, um número de inscrição, que é o que justamente dá credibilidade a esse tipo de empresa e permite que a sua atuação passe certa fidedignidade aos serviços prestados, podendo até mesmo passar por certa análise pela administração pública acerca de sua funcionalidade. Desse modo, é importante destacar que a SUSEP ela atua de uma forma muito abrangente, mas principalmente dentro do mercado de seguros, e ela desempenha um grande papel no que diz respeito a essa análise, e proteção de quem aciona esses serviços aqui no país. Meu nome é Gabriela e eu vou tratar a respeito das funções da Superintendência de Seguros Privados aqui no Brasil. Uma de suas principais funções é justamente acompanhar e fiscalizar esse mercado de seguros e previdência privada, porque ela vai precisar observar como está acontecendo isso, como é a organização e a operação dessas sociedades. Essas sociedades que podem ser seguradoras de captação e resseguradoras, e de modo que, fiscalizando desta forma, ela vai conseguir oferecer uma maior estabilidade ao mercado que é de sua responsabilidade. Além disso, a SUSEP ela é responsável por autorizar que essas instituições coloquem seus produtos no mercado. Como assim? A superintendência ela vai ser responsável por registrar essas empresas e através desse registro é que é possível com que elas coloquem esses produtos financeiros no mercado do Brasil. E justamente por isso, a superintendência ela vai proteger os consumidores, que também é uma de suas funções. Como ela acompanha desde o início o funcionamento dessa empresa, porque ela que vai cadastrar, ela que vai acompanhar a operação, a organização, ela oferece uma maior proteção ao consumidor, que como a gente sabe aqui no direito brasileiro, é uma das partes consideradas mais vulneráveis e precisa de atenção. Então a SUSEP, ela vai garantir que, por exemplo, o consumidor tenha o pagamento de seu serviço contratado. Ela vai proteger a captação de poupança popular, que também é efetuado pela operação de seguro privado e previdência privada. Então, ela tem todas essas funções como superintendência, desde cadastrar a empresa, autorizar que o serviço dela seja colocado no mercado brasileiro, acompanhar como está sendo efetuado isso, como é a operação da empresa, como é sua organização, e de modo que vai oferecer uma maior segurança ao consumidor. Além disso,
A gente sabe que a superintendência ela faz parte, juntamente com o Ministério da Fazenda, com o Banco Central e entre outros órgãos, ela como autarquia faz parte do Conselho Nacional de Seguros Privados. E por isso ela tem as suas funções como parte desse conselho, que lhe são atribuídas por ele. Ela precisa fixar as diretrizes e normas para essa política de seguros privados. Ela vai regulamentar o funcionamento dessas empresas que são subordinadas pelo Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, tudo isso é de atribuição da SUSEP como superintendência e autarquia aqui no Brasil. Falando um pouco sobre a estrutura organizacional e o regimento interno da SUSEP, nós podemos conferir que ela é administrada por um conselho diretor, composto pelo superintendente e por 4 diretores. Compete ao colegiado fixar as políticas gerais da autarquia com vistas à ordenação das atividades do mercado, cumprir e fazer cumprir as deliberações e aprovar instruções, circulares e pareceres de orientação em matérias de sua competência. A presidência do colegiado cabe ao superintendente, que tem ainda como atribuições promover os atos de gestão da autarquia e sua representação perante o governo e a sociedade. Algumas de suas competências são a coordenação geral de assuntos finalísticos, de estratégia e organização, de finanças, orçamento e patrimônio. Algumas das bases jurídicas da SUSEP são o decreto número 11.184 de 2022, que aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos de comissão e das funções de confiança da superintendência, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança, e, como uma das principais, a resolução do CNSP número 468 de 2024, que dispõe sobre o regimento interno da autarquia. E aí, então, pode ser observado aqui o organograma da SUSEP, que, como eu falei anteriormente, é organizada pela resolução do Conselho número 468 de 2024. Nós podemos perceber que a SUSEP é organizada, primeiramente aqui, com 4 diretorias que dizem respeito à atividade fim que ela desempenha. Então, nós temos a diretoria de Organização de Mercado e Regulação de Conduta, de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta, de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos e de Supervisão Prudencial e Resseguros. E aí, os outros órgãos, eles estão mais ligados a questões administrativas. Aqui, onde tem seccionais, são mais ligados à atividade administrativa interna mesmo da SUSEP. Então, nós temos a auditoria interna, a corregedoria, a ouvidoria e a procuradoria federal. Na parte de assistência direta e imediata ao superintendente estão os órgãos que realizam justamente essa assistência. É o gabinete, a coordenação geral de estratégia, a assessoria de comunicação, o departamento de administração. E aqui em cima tem o conselho diretor, que é justamente quem faz essas resoluções, enfim, é o órgão meio que de cúpula da autarquia em relação à organização administrativa dela. E esse é, de uma maneira geral, o organograma, né, da SUSEP. Dando continuidade ao que foi falado do SUSEP. Ele é uma autarquia, certo? Ligada ao governo federal, que é responsável por essa regulamentação dos mercados de seguros no Brasil. Então, dada a sua importância funcional, o SUSEP, ele tem, competências, ele tem atribuições muito importantes, Então, ele foi instituído, como já mencionado, pelo Decreto-Lei número 73 de 1966, tá certo? As principais atribuições, do Conselho Nacional de Seguros Privados incluem fixar diretrizes e normas da política de seguros privados, capitalização, previdência complementar aberta, resseguros,
regular a constituição, funcionamento, a fiscalização daqueles que são subordinados ou exercem atividades ligadas ao setor de seguros, né? Além disso, também fixar as características gerais do contrato de seguro, também dos contratos que envolvam essas seguradoras, né? Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro, prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, as entidades de previdência aberta, dentre outras, né, medidas, principalmente vinculadas, né, à organização, né? Então, tá bem aí enquadrado dentro da competência da SUSEP, né? Essas ações vinculadas às sociedades seguradoras, né? Sobretudo a tudo aquilo que envolve o setor de seguros, né? As atividades relacionadas à capitalização. Então, também a disciplinação, né, da corretagem de seguros e profissão de corretor, fixar as condições de constituição e extinção de entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, sua forma jurídica, órgãos de administração e forma de preenchimento de cargos administrativos. Então, né, o SUSEP tem essa importante característica também de ser fiscalizador dessas atividades, né? Como já mencionado, é uma autarquia, né? Atua juntamente aí com o governo federal, também ligado a outros ministérios, como o Ministério da Fazenda. Então, né, já seria muito esperado também essa atividade reguladora e fiscalizadora da SUSEP, né? Como já mencionado, dentre as competências desta importante autarquia, né? Então, sobre o tema, né, sobre a explanação do tema, essas foram as considerações. Muito obrigada!